Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, meu coração chegou a ficar apertado quando ele falou. Então eu conversei com o meu gerente hoje, Anitta, e querem que eu vá para a filial de Maringá até o dia 15 desse mês. Você tá falando sério? Não acredito. Mas você não falou que ia conversar com ele, dizer que não tinha como você ir, pedir que mandasse outra pessoa no teu lugar? E em vez de responder, ele só fez aquela careta, abriu os braços e deu de ombros, como quem diz: não posso fazer nada. Olha, eu fiquei tão triste que acabei chorando ali mesmo, na frente dele. Ele já tinha me contado que o gerente estava querendo mandá-lo para tomar conta da filial lá de Maringá, mas não imaginei que fosse mesmo acontecer, até porque ele próprio falou que não queria ir. Olha, eu fiquei muito mal com aquela notícia. Já estávamos namorando há 1 ano e eu estava tão apaixonada que, sinceramente, não consegui imaginar a minha vida longe dele. Quando me contou da possibilidade, ele até perguntou se eu não queria ir junto. Falei que sim, claro, até porque eu amava. Só que teria de levar meu filho junto. Ele já fez aquela cara. O fato é que quando eu conheci o Gabriel, eu já tinha um filho de 6 anos. E desde o começo, eu senti que ele não gostou muito de saber que eu era mãe. Não aceitou muito bem. Foi uma surpresa para ele. Aliás, quando o levei em casa pela primeira vez e ele viu o Patrick, eu notei, até porque você percebe pelo jeito da pessoa, falei a verdade, que ele era meu filho e que tinha 6 anos. Ele não acreditou assim a princípio. Ficou me olhando assim com aquela cara, como se eu estivesse fazendo uma brincadeira, esperando talvez que eu desmentisse. Ele pensou que quando olhou assim e nos primeiros momentos mesmo, ele pensou quando olhou o Patrick que fosse meu irmão. Até porque eu era jovem. Foi isso que ele pensou. E quando minha mãe confirmou que era realmente neto dela, meu filho, ele fez aquela mesma cara, só que intensificada. Senti até que ele mudou comigo depois disso. Mas graças a Deus, bem lá no fundo, eu sentia que ele não aceitava muito bem o meu filho, mas também não criou assim grandes casos, né? Cheguei a pensar que ele pudesse até se afastar de mim. Mas isso felizmente não aconteceu. Desde que eu e o Gabriel começamos a namorar, eu sentia um certo incômodo da parte dele em relação ao meu filho. E é claro que isso me deixava triste. Porque, puxa vida, eu amava e sonhava em viver uma vida a seu lado. Só que para isso, ele teria de aceitar que eu era mãe. Depois que ele me contou que ia para Maringá, eu fiquei tão apreensiva, principalmente porque depois de uma outra conversa, ele falou que queria muito que eu fosse com ele. Só que detalhe, apenas eu. Não queria que eu levasse junto o Patrick. Mas como, meu Deus? Como que eu ia mudar de cidade e deixar o meu filho para trás? Eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas. Que tipo de mãe eu seria? Na cabeça dele, bastava eu deixar o menino com a minha mãe, estaria tudo bem, tudo certo. Ela cuidaria dele, só que, vamos convir, não é um papel digno de uma mãe. O Patrick era meu filho. A responsabilidade era minha. Até falei que ia numa boa, mas só se pudesse levar o Patrick junto. Só que ele deixou bem claro que, nesse caso, nada feito. Anitta, não tem como. Para começar, o teu filho não está estudando? Como que você vai tirar ele da escola? E outra, o apartamento que a gente vai usar, que eles vão disponibilizar para mim, só tem um quarto. Teu filho vai dormir onde? No sofá da sala? E se a gente quiser ficar assistindo televisão até mais tarde, por exemplo,
ou sair para algum lugar. Como que vai ser? Olha, ele ficou me pressionando, me encurralando, querendo que eu fosse com ele de todas as formas, mas que deixasse meu filho aos cuidados da minha mãe. Dizia que me amava, que ia cuidar de mim, ia sentir muito a minha falta caso eu não fosse junto, mas com aquela condição. Até com a minha mãe ele conversou, para saber se ela ficaria cuidando do meu filho caso eu decidisse ir com ele. Para minha surpresa, minha mãe concordou. Chegou a me incentivar a ir. Anita, tá tudo bem, você pode ir. Eu fico com o Patrick. Você não vai poder mesmo tirar ele da escola? Depois, se as coisas derem certo e tudo melhorar, aí você vem buscar ele. O que você acha? No fim, depois de muita pressão, acabei aceitando. Até minha mãe estava de acordo. Eu não trabalhava registrada, de modo que foi simples pedir a conta. Só que juro, aceitei ir para Maringá porque o próprio Gabriel prometeu que depois, quando as aulas acabassem, viríamos buscar o menino para meu filho morar com a gente. Foi só por isso que eu topei encarar essa nova vida. Do contrário, jamais teria ido. Resumindo, acabamos nos mudando para Maringá no dia 13. Tive uma conversa tão difícil com meu filho que, meu Deus, quem é mãe sabe. Olha, eu quase desisti. Me partiu o coração ver a carinha triste que ele ficou. Éramos tão ligados um com o outro. Olha, se eu não estivesse tão apaixonada, tenho certeza de que não teria feito isso. O problema foi que desde o começo eu senti que não seria nada fácil me acostumar lá em Maringá. O Gabriel saía para o trabalho bem cedo e voltava tarde. E eu ficava ali sozinho o tempo todo. No começo, eu chorava o tempo inteiro. Ficava pensando no meu filho, sentindo saudade dele, uma saudade que chegava a doer, pensando na minha mãe, na vida, enfim, que eu tinha aqui em Curitiba. Ficava me perguntando se tinha feito a escolha certa. Quando o Gabriel estava ali comigo, tudo era diferente. Claro, eu me sentia melhor, mas bastava ficar sozinha para bater aquele vazio, aquela saudade. E digo mais, até aquele arrependimento. E com o passar do tempo, tudo foi piorando. O que me obrigou a voltar para passar uns dias com o Patrick. O Gabriel não gostou muito. Aliás, eu perdi um trabalho quando estive em Curitiba. Tinha deixado uns currículos em umas lojas e resolveram me chamar justamente quando eu viajei para cá para ver o meu filho. Ele ficou tão bravo comigo, tanto que a gente brigou. Ficamos, inclusive, assim, meio estremecidos durante um bom tempo. Na verdade, desde a minha viagem, eu senti que as coisas mudaram um pouco entre nós. Principalmente porque um dia ele teve a capacidade de me dizer aquilo. Você vai, com o passar do tempo, ter de se acostumar a ficar longe desse moleque, viu, Anita? Não vai dar para você ficar indo a Curitiba a cada 15, 20 dias. Eu sei. Ainda bem que o final do ano está chegando. As aulas vão acabar. Aí vai dar para ele vir ficar aqui com a gente, pelo menos durante um tempo, algumas semanas. Ele ficou assim olhando para mim, depois, como é que é? Anita, a gente já não conversou sobre isso. Não tem como. Olha o tamanho desse apartamento. Só tem um quarto. Esse menino vai ficar onde? Ele só vai atrapalhar. Mas ele é meu filho, Gabriel. Não posso ficar longe dele. Será que você não entende? Você vai ter de se acostumar. Foi a resposta que ele me deu. Na verdade, só faltou mesmo me forçar a escolher. Ou ele, ou o Patrick. Sabe, essa discussão toda
começou a desgastar o nosso relacionamento, inclusive. Porque eu ficava magoada quando ele dizia coisas assim. Meu Deus, será que não tinha sensibilidade para perceber que eu era mãe? E eu ficava triste, magoada também. E sempre que me via pelos cantos, ele sabia que era de saudade do meu filho. E em vez de me consolar, não. Ficava implicando comigo. A frase predileta dele era sempre aquela: você vai ter que se acostumar. O fato é que a gente começou a se desentender, coisa que não acontecia com muita frequência no passado. A gente começou a discutir e o assunto era sempre o mesmo, o motivo era sempre o mesmo. E para mim já estava mais do que na cara que o nosso relacionamento não iria suportar tantas desavenças. No fim, mesmo o amando, tomei a decisão de voltar para a casa da minha mãe. Não só pelo meu filho, claro que principalmente por ele, mas também pelo nosso próprio bem. O modo como estávamos levando o nosso relacionamento não estava fazendo bem para ninguém, nem para mim e nem para ele. Quando falei que viria embora, ele chegou a me ameaçar. Ah, você quer ir embora? Bom, você que sabe, pode ir. Só que se você realmente for, se sair por aquela porta, me esqueça. Você está me entendendo, Anita? Me esqueça, tudo acabado entre nós. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo e para sempre. Olha, eu não cheguei a levar muito a sério. Porque sabia que no calor da raiva, a gente fala coisas que depois acaba não fazendo e acaba até se arrependendo. Só que depois que voltei, ficamos ainda mais estremecidos. Ele me ignorava, não respondia às minhas mensagens, não atendia às minhas ligações. Era como se eu não existisse. Um dia chegou a ser grosso comigo. O que você quer, hein, Anita? Você não foi embora? Não fez a tua escolha? Me deixa viver a minha vida então. Puta, que saco. Eu fiquei tão magoada nesse dia. Eu acho que foi ali que acabei me dando conta de que a nossa história realmente tinha chegado ao fim. E foi também naquele dia, por tudo isso, que eu procurei não pensar mais naquele assunto, porque eu sabia que não ia dar certo. Não iria procurá-lo mais. Não tinha mais jeito. E como não o procurei, e ele também não veio atrás, se manteve firme no seu orgulho, os dias foram passando e fomos nos deixando de lado. É claro que eu sofri. Gostava dele. Era apaixonada por ele. Mas sabe, chega uma hora que você tem que decidir. Eu também não ia ficar me rastejando. O fim do ano chegou, passei o Natal ali em casa com a minha família, liguei esperando uma ligação do Gabriel, uma mensagem que fosse, só que nada. Acho que ele nem deve ter se lembrado de mim. Eu, ao contrário, liguei para ele, mandei mensagem, até Feliz Natal, eu desejei, mas ele não deu a mínima. Me deixando ainda mais triste do que eu já estava. Ainda mais convencida de que a nossa história realmente tinha chegado ao fim. Como não estava trabalhando, a convite de uma tia, fui passar a virada do ano na praia. Naturalmente que levei meu filho junto. Apesar daquela indiferença do Gabriel, eu não consegui esquecê-lo. Quem ama de verdade não consegue. Só de pensar nele eu chorava. Mesmo ele não tendo respondido mensagem nenhuma, nem atendido meus telefonemas, mesmo assim, olha que boba, resolvi lhe mandar outra mensagem de Feliz Ano Novo, sendo que ele não tinha respondido nem aquela de Feliz Natal que eu tinha mandado. Contei que estava ali na praia, na casa da minha tia com o meu filho, falei que estava com saudade, que não conseguia parar de pensar nele. Perguntei se ele estava bem. Sabe, mais uma vez, dei o braço a torcer.
já que ele se mantinha firme no orgulho. Só que mais uma vez ele me ignorou. O detalhe é que ele viu a mensagem. Só não respondeu. A ideia era me distrair um pouco lá na praia, mas só chorei o tempo todo. Mais uma vez resolvi tirar aquilo tudo da minha cabeça. Dar um novo rumo à minha vida. Logo consegui um novo emprego, comecei a trabalhar, conhecer gente nova e no fim comecei a sair com um rapaz que eu tinha conhecido no trabalho. Não era nada sério, mesmo porque eu ainda gostava do Gabriel, mas para tentar tirá-lo da cabeça, comecei a sair com o César e no fim acabei engravidando. Ficamos juntos pouco tempo. Saímos 4, 5 vezes apenas, mas aconteceu. Fazer o quê? Foi muito azar, até porque eu andava me cuidando, não sei como, sinceramente não sei explicar. Fiquei naturalmente desesperada, porque, repito, eu me cuidava tanto. Pelo fato de não ser apaixonada por ele, mesmo ele querendo me assumir, eu achei melhor não firmar nenhum compromisso. No fim, depois de muita conversa, muita gente falando no meu ouvido, minha mãe principalmente, tomei a decisão de continuar sozinha. E ficou decidido que ele iria apenas registrar a minha filha. Ajudar nas despesas, mas que seríamos apenas amigos. Era o melhor para nós dois. Porque, repito, eu gostava dele, mas não era amor, não era paixão. Até porque meu coração continuava preenchido. Eu gostava do Gabriel. Só que agora, com aquela gravidez, o jeito era desistir dele de vez. Tirá-lo da cabeça, mas de uma vez por todas. E foi o que tentei fazer. Até porque naquelas alturas, a gente já nem se falava mais. Já tínhamos perdido completamente o contato. De modo que o tempo foi passando. Levei alguns sustos durante a gravidez, mas, no fim, tudo acabou dando certo. E eu dei à luz minha pequena Vitória. Era uma menina tão linda. Uma princesinha. O fato é que passei a viver apenas em função dos meus filhos. Tanto que decidi que nunca mais iria deixar homem nenhum me magoar de novo. Tirar o meu sono, o meu sossego. Quando minha filha completou 3 meses de vida, um domingo, eis que recebi uma visita inesperada. Eu estava ali tratando do cachorro, dando comida pro cachorro, quando aquele carro estacionou assim na frente do portão. Imagine o meu susto quando vi que quem saía daquele carro era o Gabriel. Sabe, a visita mais inesperada que eu podia imaginar. Ficamos parados assim, um olhando para o outro, durante um tempo, até que ele se aproximou do portão. Eu também me aproximei. Nós dois ainda em silêncio. Até que ele falou: como é que você está, Anitta? Tudo bom? Te mandei uma mensagem hoje cedo, mas você não respondeu. Sério? É que o celular fica mais com o Patrick, ele gosta de ficar jogando. Mas o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Nisso, antes que ele respondesse, escutei o chorinho da minha filha lá dentro. Como eu estava sozinho com as crianças, pedi licença um segundinho para ver o que estava acontecendo lá no quarto. Olha, a cara que ele fez quando viu aquele choro. Peguei a minha filha no colo, a acalmei e assim que ela parou de chorar, a recoloquei no berço e voltei ela para fora. O Gabriel estava com aquela mesma cara esquisita. E assim que me aproximei do portão, ele, desconfiado, perguntou: quem é que estava chorando, Anitta? Parecia chorinho de bebê? É a Vitória, minha filha.
Tua filha? Como assim? Eu acrescentei que tinha acabado de dar à luz e que ela tinha só 3 meses de vida. Ele ficou aparvalhado, olhando para minha cara, e quis saber se eu tinha me casado. Mais do que isso, onde estava o meu marido, se fosse o caso? E eu falei a verdade, que tinha sido mãe solteira mais uma vez. E a cara desse homem se transformou numa máscara. Era espanto, era incredulidade, era raiva, cara de choque de quem tinha ficado horrorizado. Novamente perguntei o que ele estava fazendo ali. E sabe, nessa hora eu tive a impressão de que antes de saber que eu tive uma filha, ele iria dizer outra coisa. Mas aí, diante da surpresa que foi, ele só falou aquilo. Nada. Na verdade, estava passando aqui perto e aí resolvi dar uma chegada, mas enfim, deixa eu ir, ainda tem um monte de coisa para resolver. Ele mal se despediu de mim. Deu para ver que ficou desconcertado. Ainda o convidei a entrar, a tomar um café, conhecer a minha filha. Só que ele naturalmente não quis. Mal se despediu e já foi entrando naquele carro. Até hoje, não sei o que ele tencionava dizer para mim. Que assunto era aquele que ele teria a discutir comigo? Mas tenho certeza de que, quer dizer, certeza, é uma possibilidade de que ele estivesse, quem sabe, pensando melhor e decidido a voltar para mim. Sim, porque se veio me procurar, alguma coisa ele queria, mas desistiu quando soube da minha filha. Eu percebi a cara de horror que ele fez. A única coisa que sei é que minha vida acabou andando para trás. Porque desde que vi esse homem outra vez, voltei ao marco zero, ao tempo em que sofria por ele, chorava por ele, pensava nele o tempo todo. Por que ele voltou? Puxa vida, tudo que eu tinha que sofrer, já tinha sofrido. Minha vida parecia que estava tomando um novo rumo, já que ele não me queria. Olha, posso dizer que eu estava bem. Podia não estar 100% feliz, mas estava ali tranquila no meu canto, pensando em fazer outras coisas, me dedicando aos meus filhos. Mas desde que a gente se viu de novo, que eu me sinto tão inquieta. Olha, nem dormir eu consigo. Fico pensando nessa visita. É como eu já disse, tudo de novo. Tudo de novo. Tudo aquilo que eu tinha sofrido e parecia ter chegado ao fim, começou outra vez. Não consigo dormir. E não é por causa do chorinho da minha filha, mas porque fico rolando na cama pensando nesse homem, lembrando do tempo em que a gente estava juntos. Ainda o amo. Não dá para dizer que não. Ainda penso muito, muito, muito nele. Ainda sinto tanto a sua falta. Sabe, às vezes, eu penso que nunca vou esquecê-lo, que vou amá-lo para sempre. O que ele queria comigo, meu Deus? Queria tanto saber por que foi que ele me procurou. Será que ele queria dizer que tinha pensado melhor e que queria recomeçar o nosso namoro? Ou será que veio só para me tirar do prumo, só para virar a minha vida de pernas para o ar mais uma vez?